O fiscvestibular.com.br oferece gratuitamente para você a resolução comentada das questões de física do vestibular da Unicamp, ano 2016, primeira fase. São 10 questões, eu dividi em duas partes. A primeira parte tem 5 questões, que é essa daqui. No final, se você achar que foi útil, inscreva-se. O fiscvestibular.com.br agradece. A Unicamp é uma autarquia autônoma em política educacional, mas subordinada ao governo estadual, no qual se refere a subsídios para sua operação. Assim, os recursos financeiros são obtidos principalmente pelo governo do estado de São Paulo e de instituições nacionais e internacionais de fomento. A cidade universitária Severino Vaz se localiza no distrito de Barão Geraldo, região noroeste de Campinas. Fica a 12 quilômetros do centro da cidade. A Unicamp não se limita aos campos de Barão Geraldo, onde estão 19 de seus institutos e faculdades. O complexo se estende pela cidade de Piracicaba, sede da Faculdade de Odontologia de Piracicaba, FOP, por Limeira, onde funciona a Faculdade de Ciências Aplicadas, FCA, a Faculdade de Tecnologia, FT, e o Colégio Técnico de Limeira, COTIL, e por Paulinha, onde fica o Centro Pluridisciplinar de Pesquisas Químicas, Biológicas e Agrícolas, CPQEA. Em Campinas está ainda na região central o Colégio Técnico de Campinas, Cotuca. Em 2011, o QS World University classificou a Unicamp como a 235 melhor universidade do mundo e a terceira melhor da América Latina. De acordo com a classificação acadêmica das universidades mundiais, CARWU, sigla em inglês de ZOTI, a Unicamp já está classificada entre as posições como 20 e 300 entre as 500 universidades analisadas no mundo. Em novembro do mesmo ano, a Unicamp foi considerada a melhor universidade do país, segundo o Índice Geral de Cursos IGC do Ministério da Educação. A principal forma de ingresso na Unicamp é o vestibular nacional da Unicamp. Ele avalia a aptidão e o potencial dos candidatos que pretendem ingressar em seus diversos cursos. A seleção é feita pela Comissão Permanente para os Vestibulares, CONVEST, através de provas discursivas e, atenção aqui, meu amigo, com valorização da redação. Primeira questão da Unicamp, ano 2016. Drones são veículos voadores não tripulados, controlados remotamente e guiados por GPS. Uma de suas potenciais aplicações é reduzir o tempo de prestação de primeiros socorros, levando pequenos equipamentos e instruções ao local de socorro, para que qualquer pessoa administre os primeiros cuidados até a chegada de uma ambulância. Considere um caso em que o drone ambulância se deslocou 9 km em 5 minutos. Nesse caso, o módulo da velocidade média é aproximadamente. Aqui estão as alternativas. Essa é uma questão simples de cinemática, aplicação direta da equação do movimento uniforme. O drone ambulância se deslocou ΔS igual a 9 km, passando para o sistema internacional metros, 9.000 metros, num tempo de 5 minutos, passando também para o sistema internacional, 5 vezes 60, que é 300 segundos. Então, sua velocidade média, ela vale ΔS por ΔT. ΔS, está vendo aqui, ó, tempo 0, tempo 300, então, e o deslocamento, ΔS, 9.000 metros. Então, ela se deslocou 9.000 metros, ΔS, no intervalo de tempo de 300 segundos. Então, a velocidade média é ΔS por ΔT, 9.000 metros por 300 segundos, que vai dar uma velocidade média de 30 metros por segundo, a alternativa correta de bola. Segunda questão, também de cinemática, só que agora é de movimento uniformemente variável, mas é uma simples aplicação da equação de Torricelli. A demanda por trens de alta velocidade tem crescido em todo o mundo. Uma preocupação importante no projeto desses trens
é o conforto dos passageiros durante a aceleração. Sendo assim, considere que em uma viagem de trem de alta velocidade, a aceleração experimentada pelos passageiros foi limitada a máximo 0,09 g, onde g é igual a 10 metros por segundo, e é claro que é a aceleração da gravidade. Se o trem acelera a partir do repouso, de 0 a 0, com aceleração constante igual a máximo, que é essa daqui, 0,09 g, a distância mínima percorrida pelo trem para atingir uma velocidade de 1080 km por hora corresponde a, e aqui estão as alternativas. Então, veja bem, é claro que se tem aceleração, trata-se de um movimento uniformemente variado, e essa aceleração máxima foi fornecida, está aqui ela, tá? 0,09 g, e o g é 10, então vai ser 0,09 vezes 10, que vai dar 0,9 metros por segundo ao quadrado. E observe que não foi fornecida nenhuma informação sobre o tempo. Sempre que o tempo não aparece, e é um movimento uniformemente variado, a gente joga na equação do Torricelli. Então, a equação de Torricelli, você tem que o V0 é 0, diz que ele partiu do repouso, e a velocidade final está em km por hora, tem que passar para metros por segundo. Você divide por 3,6, vai dar 300 metros por segundo. Jogando na equação de Torricelli, que velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a vezes o deslocamento. V final é 300 ao quadrado, V inicial é 0 ao quadrado, 2 vezes o A é 0,9, vezes o deslocamento que ele está pedindo é ΔS. 300 ao quadrado vai dar 90.000 e essa conta aqui vai dar 1,8 ΔS. Portanto, ΔS vai ser 90.000 por 1,8, ΔS vai dar 5.000 metros, mas como as alternativas estão em quilômetros, então 1 km tem 1.000 metros, então ΔS é igual a 50 km, e a alternativa correta é a... Questão 3 da Unicamp, ano 2016. Trata-se de física térmica e simples questão, basta você conhecer os 3 processos de propagação de calor. Diz: o isolamento térmico eficiente é um constante desafio a ser superado para que o homem possa viver em condições extremas de temperatura. Para isso, o entendimento completo dos mecanismos de troca de calor é imprescindível. Em cada uma das situações descritas a seguir, você deve reconhecer o processo de troca de calor, envolvido. E aqui está 1, 2 e o 3, que eu nem vou ler porque eu já repeti lá para vocês lá na resolução. Na ordem, os processos de troca de calor utilizados para preencher as lacunas corretamente são... Então, aqui estão os processos. Então, no primeiro que diz assim: as prateleiras de uma geladeira doméstica são grades vazadas para facilitar o fluxo de energia térmica até o congelador no caso, é por convecção. O que é convecção? Está aqui a teoria. Trata-se de transferência de energia térmica de calor pela matéria em movimento. Ar em movimento, no nosso caso, devido à diferença de densidade dessa matéria. Ora, você já sabe que o mais denso, o mais frio, mais pesado desce. E o mais leve, o mais quente, menos denso sobe. Então, essa matéria que está se movimentando só pode ser fluida, né? Líquido, gás ou vapor. No nosso caso é o ar. As prateleiras de uma geladeira doméstica são grades vazadas para facilitar o fluxo de energia térmica, de calor, ou as correntes de convecção até o congelador. Então, veja bem, ó, nesse meu exemplo, o congelador está em cima. Então, aqui em cima aqui você tem o ar frio, mais denso, mais pesado, deve se espalhar por toda a geladeira, então ele desce. E aqui embaixo você tem o ar quente, né? Mais leve, sobe. Então fica tendo essas correntes de convecção, tá? Ar frio descendo e ar quente subindo, até que todo o congelador fique à mesma temperatura. Então, na situação 1, trata-se da convecção.
Situação 2. O único processo de troca de calor que pode ocorrer no vácuo é por radiação. O que é radiação? É o fenômeno pelo qual a energia emitida pelo Sol chega até a Terra através do vácuo. Realiza-se através de ondas eletromagnéticas. Guarde bem, a radiação é através de ondas eletromagnéticas que são compostas por diversas ondas de frequências diferentes. Raios cósmicos, raio-x, raio ultravioleta, luz visível, raios infravermelhos, micro-ondas, etc., que são chamadas de radiações térmicas. Qualquer corpo que possua temperatura superior ao zero absoluto, 0 Kelvin, ou menos 273 Celsius, emite energia radiante, e as que se transformam mais facilmente em calor, quando absorvidas pelo receptor, são os infravermelhos. Olha bem, tá? As infravermelhas são ondas de calor, estão denominadas também de ondas de calor. Então, a radiação ocorre no vácuo. No vácuo só ocorre radiação, tá? Mas acontece que a radiação também pode ocorrer no ar, como você pode observar na figura, onde a mão que está no ar está recebendo o calor do ferro elétrico por radiação ou irradiação. 3. Em uma garrafa térmica é mantido o vácuo, a ausência de matéria entre as paredes duplas de vidro para evitar que o calor saia ou entre por, no caso, condução. Na condução, o calor é conduzido de um ponto para outro sem que haja deslocamento das partículas. Então você pega uma barra metálica, você aquece essa extremidade, aí você vai observar que após certo tempo por condução, a outra extremidade também ficou aquecida. Esse fenômeno é explicado microscopicamente. Como? A região próxima da chama tem um movimento vibratório de suas moléculas aumentado, adquirindo assim maior energia cinética, e quanto a maior energia cinética, maior é a quantidade de calor. Que o calor está relacionado com o movimento vibratório das moléculas, ou seja, com a energia cinética das moléculas. Maior energia cinética, maior calor. Menor energia cinética, menor calor. Então, essa energia cinética, esse movimento vibratório das moléculas, é transmitida através de choque às partículas vizinhas, que também aumentam o seu movimento vibratório. E através desse transporte de energia, toda a barra é aquecida. Então, essas moléculas mais quentes transmitem o movimento vibratório para outra seguinte, essa daqui transmite para essa, até que no final todas elas estão vibrando e aumentando a energia cinética, aumentando automaticamente o calor. A condução não pode ocorrer no vácuo, é claro. Por quê? Porque ela precisa do meio material para se propagar, e a gente sabe que no vácuo não existe meio material. Na garrafa térmica, que é o que interessa, é mantido o vácuo entre as paredes de vidro. Para quê? Para evitar trocas de calor por condução e por convecção, que são os dois casos em que precisa de matéria para ocorrer a transmissão. No caso, a alternativa correta é a D de dado. Quarta questão, trata-se apenas da aplicação da fórmula do trabalho de uma força, só que no caso é na vertical. Músicos artificiais feitos de nanotubo de carbono embebidos em cera de parafina podem suportar até 200 vezes mais peso que um músculo natural do mesmo tamanho. Considere uma fibra de músculo artificial de 1 milímetro de comprimento. Veja bem, não está no sistema internacional, tem que passar para metro. 1 milímetro é 10 a menos 3 metros. Suspensa verticalmente por uma de suas extremidades e com uma massa de 50 gramas. De novo, não está no sistema internacional, tem que estar em quilogramas, então é 50 vezes 10 a menos 3 quilogramas. Pendurada em repouso em outra extremidade. Então você tem a fibra de 1 milímetro e uma massa de 50 gramas pendurada na extremidade dela em repouso. O trabalho realizado pela fibra sobre a massa, ao se contrair de 10%, então a fibra contraiu 10%, erguendo a massa até uma nova posição de repouso, de novo, está em repouso, e aqui está o trabalho em joules,
É claro, se o trabalho está em joules, todas as unidades têm que estar no sistema internacional. Para facilitar para você, o que eu fiz? Eu coloquei um desenho aqui, tá vendo? Ó, essa é a fibra no tamanho natural, tamanho normal, não está distendida nem comprimida. Veja bem, o comprimento dela é fornecido 1 milímetro, 10 a menos 3 metros. Está em repouso, então ela tem um peso para baixo. Para ela estar em repouso tem que ter uma força para cima, força aplicada pela fibra, tá? Então o peso é igual à força aplicada pela fibra. Aí o que houve? Ela foi contraída e ela é contraída de 10%. Então, essa massa subiu e recebeu um deslocamento de 10% de quanto? De 1 milímetro. Então, ΔS é 10% de 1 milímetro, que é 10 a menos 3 metros. 10% é 0,1, 10 a menos 1, vai dar 10 a menos 1 vezes 10 a menos 3. Então, essa fibra, essa massa sofreu um deslocamento de 10 a menos 4 metros. Esse foi o deslocamento da massa quando a fibra se contraiu de 10%. Veja bem que nas duas situações, tanto aqui quanto aqui, o peso é igual à força, porque está em repouso. Então, se a força F, que a fibra aplica no corpo, equilibra o peso do corpo, F igual a P, força é o peso, durante a contração da fibra. Podemos calcular o trabalho da força, lembrando que o ângulo entre a força F, tá vendo? Olha a força F aqui é para cima, ó, e o deslocamento também é para cima. Então, o F e o deslocamento, o ângulo entre eles é zero. Então, o ângulo entre a força F e o deslocamento é zero. Vamos jogar na forma do trabalho. Trabalho da força F dessa força, que é igual ao peso, tem o mesmo modo, a mesma intensidade que o peso, ela é F vezes ΔS, força vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento, que nós já vimos que é zero, e cosseno de zero é 1. Então, o trabalho da força vai ser o F é o próprio peso, o ΔS é o deslocamento, vezes o cosseno de zero, que é 1. Então, o peso é mg, então eu tirei esse P, coloquei M, que é a massa, 50 gramas, em quilogramas, 50 vezes 10 a menos 3, vezes o G, 10, e vezes o deslocamento, que é 10 a menos 4. Então, o trabalho da força F vai ser 5 vezes 10 a menos 5 joules, e a alternativa correta é a alternativa C. Quinta questão da Unicamp, versa sobre óptica geométrica. O teatro de luz negra, típico da República Tcheca, está aqui um desenho, tá? É um tipo de representação cênica caracterizada pelo uso do cenário escuro com uma iluminação estratégica dos objetos exibidos. No entanto, o termo luz negra é fisicamente incoerente, pois a coloração negra é justamente a ausência de luz. A luz branca é a composição de luz de vários comprimentos de onda ou de várias frequências, e a cor do corpo é dada pelo comprimento de onda que ele predominantemente reflete, ou pela frequência que ele predominantemente reflete. Assim, um quadro que apresenta as cores azul e branca, quando iluminado pela luz solar, então ele tem cor azul e branca quando iluminado pela luz solar. Ao ser iluminado por uma luz de uma só cor, de comprimento de onda correspondente à amarela, então a amarela é aquela que tem aquela frequência, aquele comprimento de onda característico dela, apresentará respectivamente uma coloração. Então ele está dizendo que um quadro que tem azul e branco, quando você joga a cor amarela sobre ele, que coloração você vai enxergar? Que estão as alternativas. Muito bem. A luz branca do sol ou de uma lâmpada qualquer é denominada luz policromática. Luz policromática é uma luz que tem várias cores e é composta das cores monocromáticas, uma só cor, que é o vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. A cor apresentada por um corpo a ser iluminado depende do tipo de luz que ele reflete difusamente. Refletir difusamente quer dizer espalhar, tá? Então, a luz bate no corpo e como ele é irregular, a superfície dele é irregular, então ela vai espalhar em todas as direções, sentidos atingidos seus olhos.
E um corpo negro absorve todas as cores, isso aqui é a chave. Um corpo negro absorve todas as cores e um corpo branco reflete todas as cores. Então, para você entender, eu coloquei aqui uma série de exemplos. Então, na figura 1, tá vendo aqui, figura 1, você tem um corpo vermelho. Esse corpo vermelho ele é feito de um pigmento que tem a característica de absorver todas as cores e refletir só a vermelha. Então, o que acontece? Eu estou jogando só luz vermelha nele. Qual a característica dele? Refletir difusamente só o vermelho. Então, se você joga vermelho no corpo vermelho, a característica dele é refletir o vermelho. Então, você vai enxergar vermelho. Figura 2. A luz branca ela tem 7 cores e ela está incidindo sobre um corpo amarelo. Esse amarelo ele tem a característica de absorver todas as cores e refletir difusamente só o amarelo, tá vendo? Então você jogou luz branca, que tem 7 cores, ele absorve todas, mas a característica dele é mandar de volta só o amarelo. Então você vai enxergar apenas o amarelo. Figura 3, você está jogando luz branca num verde. Luz branca de novo, tem 7 cores, mas esse corpo ele tem a característica de absorver todas as cores e refletir difusamente só o verde. Então, quando a luz branca incide aqui, ele absorve todas as cores e manda de volta apenas o verde e você vai enxergar só o verde. Na figura 4, você está jogando luz branca num corpo negro. Guarda bem, o negro absorve todas as cores, então você não vai enxergar, nenhuma cor chegará aos seus olhos. E quando não chega nenhuma cor, você vai ter ausência de cores, que é o negro. Figura 5, está jogando uma luz verde sobre um violeta. Luz verde sobre o violeta. O violeta, ele absorve todas as cores, inclusive o verde, e mandaria de volta só o violeta, mas você está jogando apenas o verde, tá? Ela vai absorver o verde e você não vai enxergar nenhuma cor, porque nada vai ser espalhado, refletido difusamente. E na 6 você joga luz vermelha sobre um corpo vermelho. O vermelho absorve todas as cores e ele reflete difusamente apenas o vermelho e o observador vai enxergar o vermelho. Duas informaçõezinhas para você aqui, tá? As cores primárias são as cores mais puras de todas. E com sua mistura pode-se produzir qualquer cor. As cores primárias, guarda bem que pode ser importante, são o amarelo, o vermelho e o azul. As cores secundárias são formadas por uma mistura de cores primárias e são o verde, o roxo e o laranja. No nosso exercício, se o quadro tem cor azul e branca e é iluminado pela amarela, ele deverá apresentar. Então, quando o amarelo incide no azul, tá? Essa cor, o azul tem a característica de absorver todas as cores e mandar de volta em azul. Peraí, é o amarelo que está incidindo no azul. Então o azul vai absorver todas e não vai mandar nada de volta, você vai enxergar negra. E quando a luz amarela incide sobre a branca, tá? A branca reflete todas. E está jogando só amarela, então ela vai refletir a amarela. Então você vai enxergar as cores negra e amarela, respectivamente, e a alternativa correta é a B de